Bom dia, estão me escutando bem? Sim, te escutamos bem. Bom dia. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz e honrado com o convite, agradecer a Crícia, você, Gabriela e toda a alta direção pelo convite. Eu estou muito feliz de estar nesse evento. Eu vou moderar esse painel, Inovações na Gestão do Cuidado e Serviços de Saúde. O formato é o mesmo, eu tenho 10 minutos de uma apresentaçãozinha rápida, só para contextualizar com o tema, e aí a gente vai ter 3 feraças aí que vamos mostrar aí. Eu tinha 10 minutos, mas só o currículo dos 3 colegas painelistas aqui já me tirou metade, né? Então, eu vou ler rapidamente. O Gustavo Guimarães, diretor executivo de saúde populacional da Reddor, médico infectologista com atuação em epidemiologia e economia em saúde há mais de 10 anos, é advisor do Open Door Innovation Hub e membro do Executive Data Science Group da Johns Hopkins University. Vai ter uma apresentação de 15 minutos. Após a doutora Olga Ferreira de Souza, médica cardiologista, diretora nacional da cardiologia DOR, doutora em cardiologia pela UFRJ, especialista em cardiologia e arritmia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, e também terá uma apresentação de 15 minutos. A Olga vai falar sobre protocolos assistenciais, o Gustavo, que eu esqueci de falar, vai falar sobre linha de cuidado, e o terceiro painelista é o Ronald Fisher, psicólogo, PhD, membro da Royal Society New Zealand, pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o nosso cientista. Apresentação de 15 minutos. O nosso painel, a gente vai fugir um pouquinho em algumas apresentações do tema do Covid, acho que vai ser bem interessante. Eu vou puxar a minha apresentação aqui. Estão todos vendo? Excelente. Muito bem. Eu fiz uma comparação. O que mudou no serviço de saúde nos últimos anos? Então, se a gente voltar 20 anos atrás, os prontuários eram todos em papel, os médicos, os profissionais de saúde carimbavam, assinavam, os formulários eram todos carbonados, não eram impressos, os exames de imagem de laboratório eram impressos, havia um grande desperdício de tempo em filas. Os pacientes eram curiosos, mas não eram informados, eles não tinham conhecimento sobre as suas patologias, suas doenças. Os hospitais eram isolados, cresciam de forma desordenada, cada um com o seu conhecimento, com os seus protocolos. A medicina era centralizada e os protocolos disponíveis eram para leitura, não eram durante o atendimento, que pouco tinham a utilidade. E a internet tinha acesso somente a dados históricos. Como que nós estamos no momento atual? Os bons serviços, os consultórios, clínicas, todos os bons serviços, prontuário já eletrônico. Isso é uma realidade não só de hospitais, mas de consultórios e clínicas. A gente sabe que não é uma realidade fora do estado de São Paulo, do estado do Rio, dos grandes centros, mas a gente sabe que isso é uma tendência, não é nem nacional, é mundial. Os carimbos e assinaturas vão ser desnecessários daqui a algum tempo, a certificação de todos os profissionais vai ser digital, os formulários são todos impressos, os exames de imagem e laboratoriais todos estarão disponíveis na web, na nuvem, a qualquer momento. Os guichês de autoatendimento conseguiram diminuir muito o desperdício de tempo em filas. E os pacientes que eram curiosos atualmente são altamente informados. A gente sabe que o médico mais famoso do mundo é o Dr. Google, e que é uma realidade que o Google é acessado por milhões de pessoas diariamente para antes, durante e após consultas médicas. Os hospitais são conectados, então a gente faz benchmark, se tem um conhecimento, uma técnica, um protocolo no hospital vizinho, a gente sempre vai tentar captar esse conhecimento. A telemedicina é uma realidade já, não é mais uma... Eu sou muito médico e no começo eu tinha um pouco de dúvida em relação à telemedicina, mas hoje eu já me dei por vencido. A telemedicina veio para ficar e realmente salva vidas e facilita muito a comunicação entre os profissionais de saúde. Bons serviços têm protocolos parametrizados que podem ser utilizados no momento do atendimento, agilizando o atendimento, padronizando condutas e melhorando assim, o desfecho clínico dos pacientes. E o Big Data, que veio para ficar também, que é essa coleta de dados, que consegue melhorar muito a qualidade da informação. Quais são as vantagens de inovações na área de saúde? Ele melhora a produtividade, reduz custo, consegue agilizar processos,
monitoramento remoto de pacientes, e dando uma maior autonomia e conveniência para os pacientes. Uma coisa muito importante de falar também é que toda empresa sonha com melhora de produtividade e reduzir custo, mas a gente sempre tem que pensar no cliente. Então, a experiência do paciente é fundamental. Então, inovação não é sinônimo de tecnologia, inovação é sinônimo de valor. Então, tudo que você gera valor para uma empresa, a empresa que tem a cultura de inovação, vê inovação em pequenos detalhes, em coisas simples também, que podem melhorar, principalmente a experiência dos nossos pacientes. Quais são as novas tendências, as principais tendências e tecnologias na área de saúde? Então, Big Data, na verdade, é um grande banco de dados, né? É a coleta de um grande número de informações que promove uma mudança na análise dos dados. Dados mais precisos, mais fidedignos, melhorando a assertividade, conseguindo fazer uma medicina preventiva mais assertiva e monitorando todos os pacientes. A telemedicina que usa tecnologia de informação para compartilhar informação entre profissionais de saúde e entre profissionais de saúde e médicos. Isso aí no Brasil ainda, pela regulamentação, não está tão bem, não é estabelecido, mas não tem uma ação tão grande como em outros países, mas hoje eu enxergo, eu não tenho dúvida nenhuma, que isso aí é um avanço que nós, da Redditor, a gente está utilizando, e eu vejo na prática, lá na ponta, eu vejo o benefício da telemedicina, as teleconsultas. A inteligência artificial também é uma coisa que é uma tendência mundial, né? Então, através de técnicas de machine learning, que você cria algoritmos, e esses algoritmos conseguem agilizar um processo ou agilizar uma conduta. Então, isso aí é uma tendência que veio para ficar, e eu não tenho dúvida nenhuma que cada vez mais a inteligência artificial vai estar linkada a todos os nossos sistemas e processos. A impressão 3D, outra coisa que eu gosto muito, acho muito interessante. Então, já existe impressão de órgãos, de ossos, né? Então, em grandes centros já existe. Eu acredito que isso aí vai revolucionar os transplantes. Então, daqui a alguns anos, talvez uma década, a gente vai ter, com certeza, uma mudança muito drástica em relação aos transplantes. Os biosensores rastreadores também é um assunto muito interessante. Eles conseguem rastrear e detectar precocemente doenças, monitorar doenças e, com isso, evitar as complicações que essas doenças podem vir a levar. E a medicina genômica, né, que você estudando gene, foi dito já na apresentação anterior, você consegue fazer uma medicina de precisão, você consegue ter medicamentos, você consegue ter tratamentos muito mais customizados. Isso aí é uma revolução que vai acontecer também nos próximos anos. Eu acho que isso aí vai mudar muito, principalmente a oncologia, que vai se beneficiar muito disso aí. Tem muitas outras tendências e tecnologias na área de saúde, mas eu citei essas que eu particularmente acho muito interessantes. Eu vou passar muito rapidamente aqui para não atrasar o nosso encontro, mas eu só vou citar que tem vários aplicativos, vários devices, vários dispositivos que vêm para auxiliar no monitoramento, na detecção e no tratamento e na comunicação, principalmente, entre os pacientes e os médicos e os familiares, né? Então, as pessoas estão monitorando dados da sua saúde de uma forma cada vez maior. O mercado está investindo muito nos aplicativos que conseguem monitorar. Existem aplicativos de diabetes, existem aplicativos de idosos que passam informações para os familiares, para os médicos. Existem pessoas, cada vez mais pessoas buscando atendimento médico virtual. Isso é uma realidade. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai passar a marca de ter mais teleconsultas, atendimentos via telemedicina que consultas presenciais. Isso evoluindo um pouquinho mais, a gente vai ter essa virada aí. E eu acho que veio para ficar. Não veio por causa da pandemia, não. As pessoas estão cada vez mais dispostas a compartilhar seus dados de saúde e buscando cada vez mais tratamentos especializados. Com a informação que se dá hoje, a globalização, então os pacientes estão cada vez mais exigentes em todos os aspectos. Aspectos técnicos, aspectos comportamentais dos profissionais, mas eles exigem também um tratamento especializado. Eles querem saber o que tem de melhor, o que tem de mais moderno no mundo para o seu tratamento. É por isso que nós, aqui nesse encontro, que é um encontro de uma manhã, de um sábado, a gente tem que realmente refletir, e a Redditor faz isso, querer o melhor para o nosso paciente, querer o que tem de mais moderno para cuidar dos nossos pacientes. Esse aqui é o último slide. Eu não posso deixar de me gabar um pouquinho do hospital que eu trabalho. Eu sou do São Luís Itaim, sou diretor médico de lá.
A gente acabou de ser recertificado pela JCI agora nesse mês, pela segunda vez. Tenho muito orgulho do hospital que eu trabalho e tem várias inovações no nosso hospital. Então, a telemedicina, a teleconsulta, nós somos o número 1 do Brasil em quantidade de atendimento em teleconsulta. Somos o hospital que tem a maior quantidade de atendimento em teleconsulta. Isso não se dá, acredito, pelo volume, mas pelo processo que nós instituímos dentro do hospital, que todo paciente que sai do pronto-socorro, principalmente com suspeito ou com Covid, ele já sai com o link, o médico já entra no site e já sai agendado a consulta não presencial via telemedicina. Isso aí cria uma satisfação muito grande para o paciente, que não tem que se deslocar de casa, mas cria também uma satisfação, uma coisa muito boa para a gente em relação à segurança, que aquele paciente que está com a doença, que está com o Covid, ele não transmite, então ele não precisa sair de casa, que é o ideal para ele manter o seu isolamento. Então, eu acho que é bem interessante. Então, tem muita relação à orientação, a tirar as dúvidas, a dar segurança para o paciente. Eu acompanhei várias e várias consultas de telemedicina e eu falo para vocês que é uma coisa que cria uma satisfação muito grande para os pacientes. A teleconferência, não podia deixar de citar, isso é uma coisa que praticamente não existem mais reuniões presenciais dentro do Itaim, provavelmente dentro de todos os hospitais da rede. Isso aí agiliza muito a comunicação, agiliza e facilita muito a comunicação, e a gente sabe que quanto mais ágil for a comunicação entre as pessoas, melhor vai se dar os resultados. Isso aí tem ajudado bastante a gente. A cirurgia robótica, nós somos pioneiros dentro do grupo da Redditor, da instituição da cirurgia robótica. Nós começamos em 2015, temos mais de 2.300 cirurgias realizadas. Nós temos atualmente 2 robôs, o Da Vinci, o SI e o XI, o robô mais atualizado, mais moderno do mundo. A gente tem os melhores especialistas nas diversas áreas, como proctors dentro da cirurgia robótica, dentro das principais especialidades. O profissional, o cirurgião que não entrar dentro da cirurgia robótica hoje, ele vai sentir lá na frente essa necessidade. A cirurgia robótica veio para ficar, não tenho dúvida nenhuma. O Baby Web, essa fotinho na parte do meio inferior, nós somos pioneiros também. Nós fazemos uma transmissão do parto em tempo real, né, para os familiares. Essa transmissão já foi feita até para o Japão, para outros países. Isso aí eu também já assisti algumas vezes, é emocionante de ver, e o modo como é feito. Então, a gente é pioneiro nessa inovação dentro do nosso hospital, que nos orgulha muito. A gente tem no canto inferior direito uma orelhinha, que a gente chama de orelhinha mesmo, que isso é um medidor de ruído. É um medidor de decibéis. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa que fez um impacto muito grande dentro da nossa instituição, e eu categorizo como uma grande inovação. Essa orelhinha que mede os decibéis, ela controla o barulho, as conversas, e todas as nossas UTIs possuem essa orelhinha, esse medidor de ruído. E a gente teve uma diminuição muito grande do ruído dentro das UTIs. Na nossa acreditação agora, os auditores da JCI elogiaram muito o silêncio que as nossas UTIs têm, e eu não tenho dúvida que é graças a essa ferramenta, né? Essa ferramenta simples, mas que consegue controlar, obviamente com treinamento, todo o nosso corpo clínico, todos os nossos profissionais de saúde. E eu quis deixar por último os protocolos assistenciais que nós temos, gerenciados e não gerenciados, e eu queria comentar que eu acho que o título da nossa reunião de hoje é Inovação na Gestão do Cuidado. Então, acho que um bom gestor, se eu posso dar uma opinião pessoal, é ser inconformado, é querer sempre melhorar, é querer ver uma meta, ver um resultado e querer correr atrás para melhorar. Então, a gente atingimos 93%, o porcentagem de cumprimento das nossas metas corporativas, nossos indicadores corporativos, estamos com 93% em primeiro lugar, junto com o Copstar e o São Lucas, lá do Nordeste. Mas eu quero comentar dos protocolos assistenciais. Eu vou especificar de para não me estender muito. O protocolo de dor torácica, a Olga deve comentar alguma coisa. A gente está há mais de 2 anos dentro da meta do tempo porta-balão. Isso se deu também a pequenas decisões, a pequenas soluções, como, por exemplo, colocar a sala do cardiologista do pronto-socorro ao lado da emergência. O paciente que chega com uma síndrome coronariana aguda com infarto, ele chega na emergência, ele está a 3 metros do cardiologista de plantão. Isso facilitou muito, agilizou muito a chegada
do cardiologista na sala de emergência. A gente tinha um local de eletro, que era na sala de emergência, e a gente percebeu que tinha ocasiões que a gente teria que esperar, essa sala estava ocupada por algum outro paciente. Então, nós compramos mais aparelhos de eletro e temos o local 2, o local 3 para fazer o eletro. Fizemos uma campanha grande dentro do hospital para a gente conseguir nos superar e chegar a toda a dor torácica, ser realizado um eletro em 10 minutos. Então, no canto, nessa fotinha no canto superior, à esquerda, é um bottom e um treinamento de todos os profissionais do pronto-socorro sobre dor no peito é igual a eletro em 10 minutos. Isso aí fez a gente também chegar nessa meta, esse treinamento, que a gente não temos custo nenhum, e mais esse bottom, que é muito barato, a gente conseguiu melhorar o desfecho dos pacientes com dor torácica, com infarto agudo do miocárdio. E, principalmente, a gente tem que ter uma mentalidade e pensar como gestor e mudar o foco. O foco não é só na doença. O foco, no caso da dor torácica, não é só na terapêutica do infarto, que é importante também, mas o foco é no processo. E o processo era pegar o paciente e levar ele o mais rápido possível até a sala de hemodinâmica. Então, quando a gente conseguiu treinar, embutir na cabeça de todos os profissionais e todos juntos, e deveríamos levar rapidamente o paciente até a sala de hemodinâmica, e todos incumbidos e treinados e bem comunicados, a gente, graças a isso, e essas pequenas decisões, pequenas inovações, que a gente está há mais de 2 anos dentro do tempo porta-balão, abaixo da meta. Minha apresentação era só isso, eu só queria dar uma contextualizada, falar para todos vocês que as perguntas podem ser feitas. Deixa eu ver como é que eu volto aqui. Peraí, voltei. No Q&A, podem anotar as perguntas no Q&A, a gente vai ter um prazer em respondê-las. Eu vou chamar agora aqui o Gustavo Guimarães para fazer a primeira apresentação, o primeiro painel. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado por estar aqui novamente, né, podendo participar com vocês desse encontro, com bastante coisa aqui sobre inovação. Espero poder contribuir um pouquinho. Nós vamos falar sobre linhas de cuidado. Então, vamos lá. O que é uma linha de cuidado? Então, a primeira coisa para você saber, uma pergunta bastante simples. Linha de cuidado é um roteiro, pessoal, um conjunto de roteiros que vai orientar o processo todo da coordenação de cuidado ao longo do caminho da assistência à saúde. Então, como vocês podem ver aqui à direita, é como se isso fosse um mapa de tudo que pode acontecer com um paciente ao longo da sua busca pela melhora ou pela manutenção da sua saúde, ou até pelo aprimoramento da sua saúde. Então, cada um desses pontos aqui, inclusive marcados com uma bolinha, são pontos onde o processo do cuidar pode eventualmente fazer com que o paciente se perca, fique ali muito tempo, gere muitos custos, ou se perca realmente, não caminhe para a etapa seguinte, para a casa seguinte, volte atrás ou saia do circuito. Então, quando a gente pensa em coordenação do cuidado, a gente precisa mapear quais são os pontos que são críticos para o processo do cuidar e que, por serem críticos, eles não podem perder a conexão um com o outro. A partir do momento que você faz essa reflexão, você, na verdade, está construindo uma linha de cuidado. Você está desenhando um caminho que seria o caminho ótimo, vamos chamar assim, para determinados pacientes, em determinadas condições, em determinado momento da sua vida, considerando o conjunto de recursos que ele tem à disposição na saúde suplementar. Então, linha de cuidado é, sim, um roteiro, mas um roteiro que considera tudo, como se fosse um roteiro ideal para a sua viagem. Ele considera o momento certo de você viajar, o caminho que você vai decidir para aquela viagem, as pausas que você vai fazer, o dinheiro que você tem disponível para aquilo, né, os momentos que você tem de flexibilidade para aquele determinado trajeto que você vai fazer. Então, uma linha de cuidado é isso, é, de certa forma, uma prescrição para algo que se espera que aconteça da melhor forma possível, mas não é um protocolo assistencial. O protocolo assistencial é algo que está pré-determinado para uma determinada doença e que, de forma geral, se adequa à maioria dos pacientes. A linha de cuidado é um caminho de multisserviços, não é necessariamente uma condução que vai interferir na terapêutica, mas sim no caminho que o paciente vai seguir ao longo dos recursos que ele tem à sua disposição. Ok? Então, a gente vai falar um pouco mais na prática como é que isso pode funcionar. Então, imaginem aqui que a gente tenha, e a gente tem à disposição, felizmente já no Brasil, uma série de sistemas de informação, como esses que eu estou mostrando aqui para vocês, que geram algum tipo de informação consumível, geram dados que podem ser, a partir de um certo trabalho sofisticado de tecnologia e com uma série de inteligências médicas, pode gerar ou proporcionar a criação de linhas de cuidado. Então, vamos dizer que nós temos lá prontuários,
né, assistenciais, nós temos informações dos HIS, né, que são, como está ali embaixo, os sistemas de informação hospitalar, temos informações de questionários de saúde, os Health Risk Assessments, temos informações de benefício farmácia ou de PBM, de programas de benefício medicamento, entre devices e outros coletâneas de informações que estão à disposição hoje para quem faz saúde populacional. Então, a partir de uma integração que se precisa fazer, esses serviços, essas bases de dados não nasceram para serem integradas. Eu estou colocando aqui de uma forma bem simplificada, que elas acabam se encontrando dentro de um repositório único, pessoal, mas não se iludam. Esse processo de integração das diferentes fontes de dados que a gente está trabalhando aqui é um processo bastante penoso, né, custoso em muitos casos, e que requer tecnologia e experiência para fazer. Então, estamos aqui não enfatizando esta questão, mas eu não posso deixar de mencionar que ela é uma etapa crítica nesse processo. Mas a partir desse momento em que já houve a integração, a colocação dessas informações no repositório único, é possível que se façam estratificações para apontar para hipóteses diagnósticas de um determinado grupo de pessoas ou de uma população como um todo e estratificar essas hipóteses diagnósticas em alguns riscos, de tal modo que sistêmica ou manualmente, a partir do apoio de equipes assistenciais especializadas nesse tipo de processo de criação de linhas de cuidado, venha-se a estabelecer uma linha de cuidado para aquele paciente. Então, estamos aqui representando o que constituiria uma linha de cuidado. Por exemplo, no primeiro mês, o paciente tem que passar com um determinado médico, tem que fazer determinados exames, né? Ele tem que consumir ou deve adquirir e consumir determinados medicamentos. Então, isso é o que está imaginado, a partir de uma determinada condição clínica, uma determinada estratificação de risco, está prescrito um determinado caminho para esse paciente. E isso vai se alterando nos meses subsequentes, né, sofrendo pequenas alterações conforme esta prescrição, esta definição de uma linha de cuidado, de um caminho previsto para esse paciente. Mas o que pode acontecer? Pode ser que esse paciente não consiga percorrer esta linha de cuidado de uma forma individualmente independente. É possível que ele precise, normalmente nos estratos mais complexos das condições clínicas, é necessário que se faça algum tipo de suporte para o paciente ao longo deste caminho que ele está percorrendo na sua linha de cuidado. Esse suporte pode ser mais ou menos digital, mas em geral ele é tão melhor realizado quando ele combina funcionalidades e tecnologias com o suporte dado por uma equipe de navegadores de saúde, que é o nome desses profissionais que apoiam a execução de linhas de cuidado por parte dos pacientes. Esses navegadores são enfermeiros, assistentes sociais, médicos, psicólogos, nutricionistas, tem uma série multiprofissional que apoia a navegação de uma linha de cuidado. Então, esse aí é um recurso adicional. Mas o que pode acontecer? Eventualmente, ao longo de um determinado momento da linha de cuidado, houve uma emergência, né? Se deu uma emergência com aquele paciente. Ele procurou, então, um hospital e etc. Talvez, dependendo da emergência causada e da alteração da condição clínica do paciente, aquela linha de cuidado, ela vai deixar de fazer sentido. Ela não faz sentido mais. O futuro, né, a continuidade daquela mesma linha de cuidado se alterou. E como vocês podem perceber, tem uma linha que está fazendo aquela informação da emergência, da procura de pronto-socorro que ocorreu nesse paciente, ela volta como uma informação nova para os sistemas de informação hospitalar, portanto, para este repositório único de dados, que, se bem desenhado, bem, com uma boa arquitetura e uma boa aplicação de inteligências ali dentro, ela permite uma reestratificação desse paciente, de tal forma que uma nova linha de cuidado, né, agora reclassificada, venha a ser estabelecida para esse paciente, né, vis-à-vis a sua nova condição de saúde, né, mais complicada naquele momento. E pode ser que esta nova linha de cuidado requeira diferentes recursos, né, daquele mapa que nós tínhamos colocado na primeira tela. Então, esse processo que eu quero colocar aqui para vocês é de algumas coisas. Primeiro, o processo de constituição de linhas de cuidado, ele, de certa forma, requer um conjunto de informações.
a partir do paciente. Não uma informação isoladamente, ou uma única pessoa prescrevendo uma linha de cuidado, mas sim um conjunto de serviços que, ao disponibilizar as suas informações, vão permitir a construção de uma linha de cuidado, que também não será executada por um prestador apenas. Ela é executada por um conjunto de prestadores, ela é executada por uma articulação do sistema de saúde, precisa se organizar para poder fazer isso. Uma outra característica, a construção de linhas de cuidado e a sua manutenção e navegação é um processo dinâmico, ou seja, ele vai se alterar conforme o paciente evolui, tanto para melhora, como para, nesse exemplo que eu mencionei aqui para vocês, uma piora aguda, que impactou, né, e alterou a condição clínica do paciente de tal modo a exigir a reconstrução, a reclassificação da linha de cuidado dele. Muito bem. Então, esse é o processo de uma linha de cuidado. Quais são os requisitos, né, para que uma linha de cuidado possa ser desenvolvida, né, possa ser criada e mantida e que ela tenha sucesso? O que eu já mencionei, conhecimento integrado, atualizado, evidentemente protegido. A gente tem no Brasil hoje a LGPD para nos apoiar nessa questão de proteção e sigilo, e individualizado para o paciente. E o que é necessário para que eu, né, desempenhe esses requisitos aqui? É sugerido que se tenha um repositório único de dados do paciente, porque senão você não vai conseguir ter a dinâmica adequada, a segurança adequada, né, para se processar essas informações e nem a capacidade, exatamente para se processar isso populacionalmente falando. Então, não é uma medida que se faz dentro de um consultório, isoladamente, um médico ali estabelecendo uma linha de cuidado. É claro que ele consegue fazer e muitas vezes faz isso, nós fomos treinados para fazê-lo. Mas, populacionalmente falando, você precisa de um conjunto maior de informações e pode e deve aplicar tecnologia, e que essa tecnologia, em geral, requer um repositório único de dados para que haja melhor desempenho da construção dessas linhas e manejo das linhas de cuidado. É necessário uma curadoria de dados. Nem todo dado é útil, nem todo dado está disponível. Muitas vezes o esforço de perseguir uma determinada informação é muito maior do que o benefício que aquela informação, se trazida para o repositório de dados, ela permitiria. Então, é preciso que se tenha muito critério sobre qual é a informação que vai ser trazida para dentro, como ela pode ser aprimorada, como ela pode ser integrada com as demais informações disponíveis, lembrando sempre a questão da proteção do dado. E o processo de Health Analytics, que envolve uma série de etapas de aprimoramento da informação que está ali à disposição, por meio de clusterizações, análises associativas, ou em alguns casos até preditivas, para que se consiga prever. Então, essas inteligências, a colocação dessas inteligências contribui muito para que a performance da criação e da gestão das linhas de cuidado seja a melhor possível. Em seguida, a criação e o plano de cuidado. Os planos de cuidado são requisitos. Sem o plano de cuidado, não existe linha de cuidado. Então, ele é o conjunto dinâmico dessas instruções em busca do melhor caminho para o paciente ao longo daquele fluxo assistencial. Então, para isso, é necessário que se tenha critérios de inclusão na linha. Você precisa saber claramente uma linha de cuidado para a obesidade. Quais os critérios que você vai usar? Não é só o IMC a partir de X número, não. Tem uma série de questões. Qual é a localização geográfica desse paciente? Ele já fez antes um acompanhamento desse tipo? Ele tem um médico assistente? Qual é a condição clínica desse paciente a respeito da sua... Né? Existem comorbidades? Qual é o estado dessas comorbidades? Estão descompensadas? Estão compensadas? Para que você venha a incluir naquele programa. Então, é necessário que se discuta e se estabeleça com clareza os critérios de inclusão de cada linha de cuidado. Assim como o motor de definição do plano de cuidado. Quanto mais otimizado esse motor de definição do plano, mais estandarizada vai ser a inclusão de pacientes num determinado plano, e se ele tiver adequadamente desenhado, melhor vai performar a linha de cuidado. Então, a definição do plano precisa ser, na medida do possível, né, principalmente quando se fala de uma gestão populacional, ela precisa ser motorizada, ou seja, informatizada. Tá? Então, os critérios precisam ser processados de forma informatizada. E isso, por sua vez, depende da linha de baixo, que são os mecanismos de estratificação de risco. Então, existem vários que são hoje baseados em inteligência artificial. Não é necessário que seja, tá, pessoal? Aí eu vou fazer realmente eu trabalho com inteligência artificial há alguns anos, e não vou dizer para vocês que é necessário que esses mecanismos sejam criados por meio de AI. Não, não é. Muitos deles são algoritmizados, que chama, que é quando você consegue estabelecer um mecanismo de estratificação de risco por meio de lógicas já conhecidas.
Se o paciente isso e aquilo, mais aquilo, menos isso, eu vou classificá-lo como um paciente de alta complexidade. Ou então, não, se isso, menos aquilo, mais aquilo, ele é média ou baixa complexidade e assim por diante. Então, é possível algoritmizar 70%, 80% de uma linha de cuidado. Claro que quando você coloca, seja na mecanização, ou seja nas ações e nos gatilhos e tal, nas respostas, você coloca AI, você está colocando um mecanismo que vai aprimorar a si mesmo ao longo do tempo, ao longo da relação com os colaboradores ou os participantes, os beneficiários daquele programa, daquela linha de cuidado. E com a própria equipe assistencial, conforme os inputs que a equipe de navegação está fazendo do paciente, conforme os pacientes vão interagindo com a linha de cuidado e vão modificando a sua condição de saúde, o sistema tem a possibilidade, se ele tiver AI, de aprimorar-se, né, de ser mais assertivo, tanto na seleção do paciente, na estratificação do risco, na prescrição da linha de cuidado, como no processo de direcionamento, que é o que é essa última linha que está aqui. O que é o direcionamento? A partir daquilo que está na linha de cuidado, você precisa ser capaz de levar o paciente para um determinado recurso. Então, eu preciso ser capaz de direcionar o paciente para um serviço de nutrição num determinado momento. Eu preciso ser... ele teve uma passagem no pronto-socorro, internou, teve alta, eu estou me comunicando com ele por meio da linha de cuidado, minha equipe de suporte está falando com ele, mas eu preciso conseguir levá-lo para uma nova avaliação com o médico da família ou com um especialista, seja com quem for, dentro de um centro médico, por exemplo. Então, eu preciso conseguir direcionar o paciente, eu preciso ter esses mecanismos previstos dentro da linha de cuidado. A linha de cuidado, ela não é só o caminho, ela é o caminho, os recursos e os efeitos, né, de proteção do paciente para que ele saia o mínimo possível daquilo que estava previsto, porque o que foi previsto é o que é o melhor para a condição de saúde dele. Então, é necessário que se tenham esses drivers, esses direcionadores, ok? É importante, como eu já mencionei mais de uma vez, que, pelo fato de existirem vários tipos de prestadores, vários tipos de recursos, né, que estão disponíveis na cadeia de saúde suplementar, que haja articulação entre esses diferentes atores, né, com informação sendo trocada de forma protegida para o paciente, respeitando as características da lei, mas que permita a continuidade, a integralidade do cuidado, né? Caso contrário, o cuidado vai se interromper, deixa de ser uma linha de cuidado, passa a ser um pedaço, né, de uma linha de cuidado. E aí, a eficiência toda que se esperava daquilo, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista da qualidade de saúde do paciente, se perde, porque ela ficou blocada num único pedaço. Então, é absolutamente necessário que os atores da cadeia estejam falando a mesma língua, estejam participando do mesmo ecossistema, estejam dentro de um mesmo ambiente, tanto de natureza assistencial, como de natureza da informação, da gestão da informação. Isso é uma forma de se otimizar, né, a linha de cuidado. E, por último, requisito é uma aferição clara. Esse processo é um processo em contínuo desenvolvimento. Então, não imaginem que a gente está falando aqui sobre um protocolo assistencial cuja aferição de resultado depende de trabalhos e artigos científicos que levam tempo para serem feitos, custam caro e precisam de uma série de regras para serem concluídos. Não, aqui nós estamos falando de aferição de indicadores operacionais que precisam ser medidos mensalmente, semanalmente em alguns casos. Indicadores clínicos que são tangíveis para todo o serviço que vier a prestar uma linha de cuidado para a cadeia de saúde suplementar ou mesmo para a cadeia de saúde pública. Esses indicadores aqui que eu estou sugerindo alguns a título de exemplo, né, como taxa de internação, reinternação, tempo médio de internação, né, o tempo médio de permanência, chame como queira, controle pressórico ou HbA1c, né, hemoglobina glicada. Então, esses são indicadores clínicos simples, né, de serem acompanhados dentro dos serviços que se prestavam ou que se prestam a prover um trabalho de linha de cuidado. Assim como os indicadores operacionais, que eu também coloquei ali alguns exemplos, né, a adesão, ou seja, a capacidade de você de trazer um paciente para dentro da linha de cuidado, a aderência, que é a capacidade de você de perpetuar este paciente na linha de cuidado ao longo do tempo, e o dropout, que é a perda, né? É o inverso da aderência de uma certa forma. Ele é calculado um pouquinho diferente, mas ele é como se fosse o inverso da aderência, tá? A perda do paciente que está ali dentro da linha de cuidado. E alguns indicadores financeiros, né? Coloquei aqui alguns bem óbvios, né? Como os indicadores de custo por membro por mês, que é o chamado PMPM, né? O custo por evento, são alguns indicadores que a gente deve acompanhar do ponto de vista financeiro para ter clareza sobre o resultado da linha de cuidado que a gente está trabalhando.
O que são os benefícios aqui para concluir, né, para vocês? O que são os benefícios de uma linha de cuidado bem desenhada e que esteja performando adequadamente? Óbvio que é integralidade. Eu ser capaz de integrar todo o cuidado, né, do paciente, oferecendo um cuidado amplo, integralidade no sentido de amplo cuidado, né, oferecendo vários tipos de serviço, abordando várias necessidades, né? Então, a integralidade, ela é, de certa forma, um benefício claro do desempenho de linhas de cuidado. A continuidade, essa é mais óbvia ainda, né? Porque na medida em que justamente a linha de cuidado é uma linha, ela se presta a continuar, né, uma atividade que eu desempenhei, eu preciso passar para que outro profissional desempenhe, e aquele profissional, por sua vez, vai desempenhar para outro, e pode ser que esse paciente volte para mim, e isso tem continuidade no atendimento do paciente. Para quê? Para que a gente possa ter resolutividade. Então, resolutividade é um benefício claro, esse benefício ele é inerente no desenho da linha de cuidado, propósito da linha de cuidado não é manter o paciente sendo acompanhado indefinidamente. A linha de cuidado, o propósito dela é estabilizar e manter estável a condição de saúde do paciente, em qualquer momento, em qualquer extrato, de qualquer forma. Esse é o objetivo da linha de cuidado, que ela seja resolutiva. Então, a resolutividade é um benefício em geral colhido. E, claro, no bottom line, como está aqui exatamente na última linha, o custo-efetividade. Eu preciso desenhar a linha de cuidado de tal forma que ela tenha a melhor efetividade possível no menor custo. Então, eu preciso ter isso como um target. E quando bem desenhada e bem executadas, as linhas de cuidado têm este benefício. Então, eu queria terminar por aqui para a gente poder discutir um pouco, abrir para perguntas, né, deixar todos os outros palestrantes pontuarem aqui para que a gente essa apresentação não se prestava a esgotar o assunto em si, dar uma pincelada quase teórica, né, para vocês podermos compartilhar agora na parte das discussões junto ao moderador. Muito obrigado realmente a todos, tenham um ótimo evento. Estamos te escutando, Olga. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia aí a todos. Primeiro, agradeço o convite, a oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês um pouco a nossa experiência com a padronização de protocolos na cardiologia, na Rede DOR. Vocês estão vendo a minha apresentação? Deixa eu ampliar aqui. Sim. Estamos vendo sim, Olga. Tá. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência que foi ao longo dos últimos anos da padronização de protocolos assistenciais na área de cardiologia. Como nós sabemos, o avanço tecnológico na área da saúde proporciona inúmeras opções diagnósticas e terapêuticas para o cuidado do paciente. Mas, entretanto, não necessariamente está ligada a melhores práticas assistenciais e a escolha da opção terapêutica correta. E entendemos, de acordo já com a Agência Nacional de Saúde, desde 2012, que a aplicação de protocolos clínicos com a padronização de fluxo de atendimento e das principais condutas diagnósticas, vai gerar realmente maior efetividade na assistência e maior segurança para o paciente. E por que a cardiologia? Então, buscando dados epidemiológicos, aqui eu trago o cardiômetro, não sei se vocês conhecem, é um indicador do número de mortes por doenças cardiovasculares no nosso país. Foi criada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia há 5 anos atrás, fica no portal cardiol.br e ele marca, e com isso a gente consegue avaliar que as doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito no Brasil. Esse site é dinâmico, então são mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 por hora e uma morte a cada 1,5 minutos. As doenças cardiovasculares causam o dobro das mortes por todos os tipos de câncer junto e 3 vezes mais que as doenças respiratórias. Eu tirei essa foto ontem do site, então esse era o número ontem, no final da tarde, às 18, 13 horas aqui. E infarto agudo no miocárdio é a primeira causa isolada de morte no Brasil.
o AVC a segunda causa, portanto, as doenças cardiovasculares matam cerca de 350 mil pessoas a cada ano, gerando realmente uma oportunidade de prevenção, de controle desses fatores de risco e redução dessa mortalidade. E a população brasileira está envelhecendo, e nas próximas décadas, principalmente num ritmo acelerado, mudando a faixa etária, como podemos observar aqui na pirâmide em 2050, e com maior predomínio de pacientes idosos. E pacientes idosos significa maior número de doenças crônicas, principalmente as doenças cardiovasculares. E isso gerando, é claro, uma maior preocupação com a prevenção e com a gestão de saúde, porque isso tem impacto direto justamente no custo, no gasto médio com maior número de consultas, internações e exames. Trago aqui um exemplo da minha área, da arritmia, da fibrilação atrial. Isso também são dados brasileiros do site Estatística Brasil, também desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, mostrando uma prevalência crescente de número de casos no Brasil de fibrilação atrial, isso de 1990 até 2017, e essa prevalência linkada a uma maior mortalidade, e mortalidade essa até mais expressiva no Brasil, no sexo feminino. A fibrilação atrial hoje é uma arritmia muito prevalente e que nós dizemos que 1 em cada 3 adultos acima de 55 anos tem a potencial chance de desenvolver fibrilação atrial, gerando novamente uma oportunidade de prevenção dessa arritmia, do controle dos fatores de risco e do tratamento precoce para melhorarmos desfechos. Então, buscando um modelo, uma estratégia que pudéssemos estar exercendo a prevenção, o tratamento adequado e a melhoria de desfechos e redução de mortalidade, nós elaboramos na cardiologia um modelo de gestão integrado, baseado na medicina P4, que está ligada à medicina preventiva, preditiva, participatória e personalizada. E através desse modelo, construímos os nossos protocolos gerenciados, baseado nas diretrizes nacionais e internacionais das grandes áreas de cardiologia, buscando o cuidado personalizado em cardiologia. E como o Fernando comentou no início, agora centrado justamente no paciente e não como fazíamos no passado, centrado na doença. É importante essa mudança em termos de abordagem do paciente, porque isso vai gerar melhores desfechos e menor custo também. Então, todo o nosso modelo ele está baseado nos protocolos gerenciados, que uma vez implementados são seguidos com a linha de cuidado, que o Gustavo vai comentar algumas. Os protocolos gerenciados são fontes de pesquisa clínica, eles são banco de dados com uma informação riquíssima de paciente e podemos caminhar no futuro para, no momento que sabemos de que forma tratamos nossos pacientes, e caminhando sim para a medicina baseada em valor. E futuramente pretendemos já desenvolver esse projeto mais de prevenção primária, tentando minimizar as doenças cardiovasculares. Então, os protocolos gerenciados são diretrizes assistenciais, que sabemos que monitoram continuamente os indicadores de qualidade e tem benefícios para o paciente, principalmente porque a gente vai disponibilizar uma informação de qualidade, oferecer uma excelência de tratamento e, com isso, melhorar o atendimento. Tem benefícios também para a instituição hospitalar, no momento que a gente consegue racionalizar esses processos de trabalho e otimizar os recursos existentes, com isso é óbvio, a gente melhora a eficiência e efetividade clínica, e principalmente para nós médicos, profissionais de saúde,
porque vai melhorar a qualidade da decisão clínica, reduzindo a variabilidade de condutas, que isso é muito comum na classe médica, e nos ajuda também a tomar as decisões, porque os protocolos, as condutas estão embasados em opções técnicas e procedimentos extraídas das diretrizes. E também possibilita ser um instrumento de educação permanente para o médico. Hoje nós temos 7 protocolos gerenciados pela cardiologia, dor torácica, como o Fernando já comentou, o protocolo mais importante nosso. Criamos um protocolo de fibrilação atrial, que não existia, nenhum hospital no Brasil tem esse tipo de protocolo. Na Europa, Estados Unidos, isso também é de início recente. Criamos também um protocolo de síncope, entendendo que a fibrilação atrial e síncope são doenças extremamente prevalentes e que na nossa instituição chega a ser, às vezes, a segunda causa de internação na unidade cardiointensiva e, dependendo da região, como em Copacabana, o Copador, que eu cito como exemplo, às vezes passa a ser a primeira causa de internação na unidade cardiointensiva pelo número de pacientes idosos que vivem naquela região. Criamos também um protocolo de taquiarritmias, que é muito frequente em pacientes jovens, e um protocolo mais recente de insuficiência cardíaca, visto que as doenças cardiovasculares, o melhor tratamento tem oferecido para esses pacientes. E, recentemente, um registro de cardio-oncologia voltado para o conhecimento dos pacientes que internam com cardiotoxicidade e um segundo de cardio-oncologia, de como podemos identificar e prevenir essa cardiotoxicidade antes do paciente internar com uma complicação cardiológica. Estruturamos esses processos, a elaboração do protocolo, através da criação da ficha técnica, definimos critérios de inclusão e exclusão na sala de emergência, construímos um banco de dados, e aí optamos por esse banco de dados estar no REDCap, para funcionar também como pesquisa clínica. Esses protocolos são registros clínicos que estão na plataforma Brasil e vão ser fonte de vários trabalhos, e passamos então para a fase de escolha da equipe hospitalar que vai gerenciar esse protocolo, definir as atividades, escolher junto com a equipe multidisciplinar as pessoas envolvidas nesse processo e estabelecer fluxos de informações. Entendemos que é fundamental uma liderança hospitalar e a divisão de tarefas para que o protocolo possa ser bem gerenciado. Então, cada hospital tem um médico coordenador e um gerente de protocolo de arritmia, dor torácica, cardio-oncologia e insuficiência cardíaca. E não trabalhamos de forma isolada, precisamos muito da interação com a equipe de enfermagem, a equipe de qualidade e da emergência, terapia intensiva e cardiologia. A emergência é a porta de entrada do nosso paciente que vai ser submetido ao protocolo gerenciado. E essas funções têm tarefas bem definidas, desde o médico coordenador ao médico gerente, o analista de qualidade, para que todo o fluxo possa ser alinhado. Definimos também fluxos de atendimento para aquele paciente que chega à sala de emergência, vai ter a sua queixa solucionada e terá alta imediatamente, então garantir que esse protocolo, a qualidade da informação foi registrada, e o fluxo para aquele paciente que é internado. No momento que ele é admitido para a cardiologia, toda a equipe é acionada, é aplicado um termo de consentimento para que possamos usar esses dados do registro clínico, e a equipe de cardiologia vai seguir esse paciente até a alta hospitalar, com toda a integração da equipe de SEDT, de hemodinâmica, para que possa otimizar esse tempo de internação e buscar efetividade no tratamento. Discutimos também com a Elideia, e aí agradeço a parceria e toda a dedicação com os protocolos gerenciados da cardiologia, os melhores indicadores de qualidade técnica, e definimos o indicador de tempo porta-balão, o tempo porta-agulha,
no paciente que se apresenta com síndrome coronariana aguda, com infarto, a taxa de adesão do tempo de abertura de ficha do eletrocardiograma, como o Fernando comentou, e é motivo de orgulho que nos últimos 2 anos, todos os hospitais da Rede DO estão dentro da meta nesses indicadores que foram determinados. Criamos também um indicador que só nós temos, que é o indicador de índice de pacientes elegíveis à anticoagulação. Isso porque sabemos que uma das maiores causas de morte no paciente com fibrilação atrial é o AVC, são os fenômenos tromboembólicos, e que a anticoagulação instituída precocemente nesses pacientes reduz desfecho duro, reduz mortalidade em menos de 1 ano após iniciado o tratamento. A padronização, existe um trabalho árduo, um trabalho presencial. Então, a primeira fase de implementação é uma visita a cada hospital para que se conheça o fluxo de atendimento, conhecer as equipes que estarão envolvidas e que a gente possa estar interagindo. A segunda fase que nós implementamos foi de treinamento da equipe médica e de enfermagem, capacitando todos os profissionais envolvidos nesse processo, e reuniões quinzenais no início da implementação do protocolo para avaliar a adesão e esclarecer dúvidas. E depois passávamos para uma reunião regional a cada 3 meses, entendendo que essa reunião regional possibilitaria a melhor integração das equipes no modelo da cardiologia. A terceira fase era uma reunião que ainda praticamos e vamos continuar, uma reunião mensal com gerentes e coordenadores, fazemos isso a nível regional, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, pela troca de experiências e nos permitir monitorar a adesão, a abertura, o preenchimento das fichas, analisar as não conformidades e divulgar resultados. Acreditamos ser muito importante divulgar esses resultados, os dados gerenciados, indicadores, porque surgem oportunidades de melhoria e, melhor, mais integração da equipe no momento dessa troca de experiência. E acreditamos que é importante medir resultado, porque a medição de resultados vai nos fazer melhorar a nossa performance. E se não podemos melhorar os resultados, se não mensuramos os resultados. Então, é fundamental conhecer o nosso trabalho para que a gente possa estar sempre buscando a excelência no atendimento. E a padronização do cuidado, ela gera mudanças positivas, mudanças na melhoria da qualidade interna, maior fidelização do paciente, porque ele se sente acolhido, tratado, tem um tempo de internação curto e satisfeito com o resultado clínico, e também redução de custo, porque nós passamos a ter o melhor desfecho no menor tempo de internação, mais efetivo e pelo menor custo, traduzindo-se também por menor reinternações. Esse é o banco de dados que nós escolhemos para ser o repositório das nossas informações e avaliar a qualidade das informações e que hoje são utilizadas para pesquisa clínica. No momento, nós temos 39 unidades integradas da Rede DO. Eu não sei se a gente tem 53, 52, 54 hospitais, mas desse total, 39 fazem parte do modelo da cardiologia DO e aplicam os protocolos gerenciados da cardiologia, os 7 protocolos, então tem o mesmo tratamento, independente do estado do hospital que o paciente seja atendido. Essa é a nossa linha do tempo. Nós iniciamos em 2016 com um piloto no Copador. Agradeço aqui muito o Marcelo Londo, que foi incansável no desenvolvimento desse protocolo. 2016 fomos para São Paulo. 2017 entendemos que era importante utilizar uma ferramenta de design sync para melhorar o layout dos protocolos e depois fomos expandindo por outros estados até 2020 agora, colocando os protocolos gerenciados em Curitiba, Fortaleza, desenvolvemos protocolos específicos para COVID, de segurança de realização dos exames, de hemodinâmica, de procedimento de ecocardiograma, e agora estamos caminhando para o desenvolvimento do nosso site dentro da Rede DO
e um aplicativo da cardiologia que já está pronto. Esse aplicativo nos permite gerenciar melhor todos os colegas que fazem parte no Brasil da cardiologia DOR e também ser uma plataforma de educação continuada em que todos os eventos da cardiologia, aulas de protocolos, são colocados nessa plataforma e os colegas podem assistir em qualquer momento. Estamos evoluindo graças ao apoio da direção da rede agora para sair do formato de papel de protocolos gerenciados e estamos na construção de uma plataforma eletrônica dos protocolos alojada nos prontuários eletrônicos e que fala direto com o REDCap. Isso vai nos permitir melhorar a qualidade das informações. E nesse último momento, as linhas de cuidados de cardiologia. Trago aqui só o resultado de 3 grandes protocolos nossos. O de dor torácica, hoje, com 3, 4 anos de acompanhamento, nós temos quase 14 mil pacientes no banco de dados. E como eu falei, muito orgulho nosso que 2 anos todos dentro da meta. Da fibrilação atrial, cerca de 1.720 pacientes, e já conseguimos reduzir mortalidade e estamos instituindo a prevenção nesses pacientes. E o protocolo de síncope, que conseguimos, sim, reduzir o número de dias de internação desse paciente, que antes não era olhado num cuidado integrado da cardiologia, era um paciente que ficava disperso no hospital. Com isso, melhores resultados no tratamento, diagnóstico correto e menor reinternação. E toda essa padronização depende muito de determinação também, como o Fernando falou no início, de chegarmos às nossas metas, saber que vamos seguir uma estrada longa, que precisa da integração da equipe, e aqui eu trago as fotos de algumas pessoas da cardiologia, impossível mostrar todos, hoje nós somos 1.780 cardiologistas que fazem parte da rede DOR. Aqui são fotos de congressos presenciais, quando podíamos nos reunir, mas mesmo com a pandemia, continuamos com a integração e realizamos reuniões ao longo da pandemia, estamos realizando ainda semanais para garantir essa integração da cardiologia do Brasil todo. E também a cada dia eu me surpreendo, porque esse não é mais um trabalho nosso, meu, da Rede DOR, é um trabalho de todos. Esse é um trabalho que foi desenvolvido agora, recentemente, pelo grupo da cardiologia do Hospital São Caetano, divulgando no hall do hospital os serviços de cardiologia, elaborando uma cartilha de cuidado ao paciente sobre as principais doenças cardiológicas, chamando a atenção do atendimento especializado no pronto-socorro e, o mais importante, passando o conceito que aqui nós cuidamos do seu coração. E essa equipe maravilhosa que eu mostrei aproveitou também o tempo da pandemia, além do trabalho assistencial, e desenvolvemos um livro de protocolos e condutas, um livro com 380 páginas, 39 capítulos, que está sendo distribuído para o Brasil todo. Então, muito me orgulha ter uma equipe dessa e a gente ter conseguido desenvolver esse protocolo, todos os protocolos gerenciados da cardiologia, e que a gente está exercendo, sim, esse papel de prevenção e de melhoria de desfechos. Obrigada. Olga, parabéns. Excelente apresentação. A gente tem orgulho de ter você na empresa e ver tanta evolução dentro de uma especialidade, né? Quiçá a gente tivesse mais e mais especialidades, que tivesse toda essa linha de cuidado desde o início, com os protocolos sendo assistidos e monitorados e controlados, e a gente pudesse ter esses resultados que você mostrou. Parabéns, viu? Então, tá bom. Pronto, então, vamos agora é com você. Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Primeiro quero agradecer muito o convite, uma grande honra e um grande prazer. Muito obrigado, Gabi e Crícia, para organizar esse evento maravilhoso. E eu vou falar um pouco sobre algumas iniciativas que a gente desenvolveu ao longo dessa pandemia
pandemia focando em saúde mental. Saúde mental, a gente pode pensar, é o inimigo silencioso neste momento. O Antônio Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, identificou que saúde mental vai ser um desafio muito grande, mesmo quando a pandemia e o vírus está controlado, porque a gente está sofrendo. E como vocês ouviram já, e vocês percebem na sua prática, dia a dia, muitas pessoas estão sofrendo de uma forma silenciosa e de uma forma muito aguda neste momento, com amigos, familiares que eles perderam com essas problemáticas de isolamento, problemas econômicos, etc. Aqui, rapidamente, quero mostrar uma visão geral desses desafios. Bem no início da pandemia, aqui um estudo de caso da China, mostrando que quase metade das pessoas entrevistadas durante essa primeira etapa da pandemia, em janeiro, sentiram um impacto psicológico moderado até severo, sentindo muito estresse, depressão, ansiedade. Aqui embaixo uma amostra maior dos Estados Unidos, haverá de vários países. Esses dados foram coletados em março até maio, e o que você está vendo é um nível bem alto nos Estados Unidos de estresse, ansiedade, tristeza, e até na Nova Zelândia, que não sofreu muito com o Covid, mesmo assim, muitas pessoas estão sofrendo de uma forma psicológica durante essa pandemia por causa dessas consequências que vêm com o vírus. Aqui é um estudo de caso que a gente fez no IDOR. A gente fez uma entrevista online através de redes sociais. A gente pegou dados de mais de 500 pessoas e também mostra que 15% da amostra tem um estado muito alto de ansiedade e depressão, e 19% estão reportando um nível moderado, que também significa que essas pessoas precisam ajuda. E a gente tem que contextualizar tudo isso no contexto do Brasil. Mesmo sem pandemia, esses dados aqui foram coletados antes da pandemia, uma grande maioria das pessoas tem necessidade de falar com um profissional de saúde mental, mas não tem condições, não tem acesso, não tem oportunidades de obter uma forma de tratamento. Então, já foi um desafio no contexto brasileiro, e agora com a pandemia a gente está vendo um aumento de casos de ansiedade, depressão, estresse. Então, a gente juntou um time executivo, liderado pelo Gitumol, e com a grande parceria do Paulo Matos, que é psiquiatra do IDOR, e o André Moll também foi muito importante em colocar a iniciativa em pé, e a Cris agora também, e a Gabi, eles estão acompanhando, apoiando e trabalhando com a gente também. Então, a gente juntou essa equipe para oferecer uma forma de talvez reduzir um pouco esse desafio neste momento. O que é a nossa abordagem neste momento? O que a gente já tem? A gente tem muitos aplicativos específicos para, por exemplo, mindfulness, para estresse, etc, etc. Muitos deles são bem feitos vendo a tecnologia. O que falta, muitas vezes você tem nenhuma evidência científica que esse aplicativo de verdade funciona ou não. Muitas vezes, pessoas com muitas intenções boas da tecnologia estão fazendo um trabalho bem legal, mas não tem uma colaboração com pessoas da saúde mental mesmo.
Então, a nossa estratégia era, bem no início, em março, a gente começou a fazer um trabalho, fazer uma revisão geral da literatura, focando especialmente em estratégias de intervenções que já têm uma evidência e podem ser aplicados em casa, ou durante a quarentena, ou durante o distanciamento social. Então, você não precisa uma supervisão de um profissional de saúde. A gente fez isso em março, em abril, e já foi publicado. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu publicar. O que a gente fez? A gente pegou a meta-análises de ensaios clínicos randomizados e estudos experimentais. A gente encontrou muitos meta-análises e a gente fez uma triagem para identificar intervenções que podem ser aplicadas durante a pandemia. E no final, a gente encontrou 34 meta-análises que a gente resumiu de uma forma quantitativa. O que a gente encontrou que essas abordagens do TCC, então, abordagens que já têm uma evidência boa clínica, geralmente funcionam muito bem também quando você aplica em condições sem supervisão. O ACT também, uma forma nova de intervenção clínica, Acceptance and Commitment Therapy, também funciona muito bem e também mostrou uma eficácia muito boa. Outras intervenções da psicologia positiva, por exemplo, narrativas positivas ou intervenções de mindfulness. Hoje em dia é muito comum, você tem um aplicativo de mindfulness, também tem uma eficácia boa, mas a gente estava vendo, por exemplo, o perfil dos participantes nesses ensaios clínicos randomizados, que talvez não é muito bom quando você está sofrendo um estresse muito alto, uma ansiedade muito alta. Enfim, a gente identificou as terapias, as intervenções que têm uma evidência boa, e a gente pegou as atividades de cada terapia, de cada intervenção, e pensou como a gente pode oferecer essas intervenções de uma forma online. E também a gente fez um primeiro teste com áudios em podcast. Isso foi feito pelo time do Paulo Matos, do CNA, oferecendo um teleatendimento para profissionais da rede DO. E as pessoas também podem ouvir áudios e podcast. E o que a gente viu com essa amostra bem pequena no início é que, de verdade, essas intervenções têm uma eficácia boa quando você está aplicando, mesmo no contexto de teleatendimento, telemedicina. Agora, o nosso projeto tem 3 fases. A gente está dentro da primeira fase e a gente está indo para a fase 2 neste momento. A gente está desenvolvendo essas práticas educativas que podem ser que estão disponíveis neste momento já no site, que podem ser usados para qualquer pessoa, gratuito, sem nenhum custo para as pessoas, e podem servir como uma primeira forma de ajudar as pessoas. Claro, não é uma terapia com um profissional de saúde, mas muitas vezes, no primeiro momento, você está com ansiedade, você está pensando, caraca, como estou me sentindo? Isso faz sentido? Outras pessoas estão sofrendo da mesma forma? Então, a gente está oferecendo algumas práticas com evidência que podem ajudar as pessoas a diminuir o nível do estresse dessa forma, dentro desse momento. E a gente está desenvolvendo essa plataforma agora também para facilitar outras pesquisas com a visão de desenvolver pesquisas longitudinais com tecnologia não vestível. Então a gente vai monitorar respostas fisiológicas espontâneas durante o dia das pessoas, e no final o desafio para a gente é
desenvolver uma medicina personalizada dentro do espaço de saúde mental. Só para mostrar um pouquinho para vocês como funciona, quando você entra no portal de saúde mental no IDOR, você vai ter essas duas botões aqui com dicas, que geralmente neste momento são textos, e atividades, que estão vídeos, como vocês estão vendo aqui embaixo, principalmente o Paulo explicando várias práticas que você pode fazer em casa. O desafio para a gente, quando a gente fez esse trabalho, era de gravação de uma boa qualidade e fazer a translação de uma coisa que você geralmente faz dentro de uma interação terapêutica presencial e trazer isso para um contexto online onde você não tem um profissional de saúde. Isso foi um desafio, mas eu acho que a gente conseguiu e a gente já está recebendo várias respostas das pessoas que estão assistindo esses vídeos, falando que de verdade ajuda eles neste momento. E a gente vai colocar daqui semana que vem ou na outra semana, a gente vai disponibilizar mais áudios e podcasts para ajudar as pessoas a reduzir o estresse e a ansiedade. E aqui só para mostrar um pouquinho as métricas do acesso, como vocês estão vendo, neste momento, às vezes 20 mil, 30 mil pessoas estão acessando essas intervenções no site, e eu acho que isso é um bom sucesso já, e a gente está trabalhando para disponibilizar mais conteúdo e oferecer mais opções para pessoas que precisam, neste momento, uma primeira ajuda. Aqui vocês têm um QR, se vocês querem ir diretamente para o portal. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, entre em contato. Seria um prazer responder às perguntas. Muito obrigado e já com você, Fernando. Obrigado, Ronald. Eu vou ter uma série de perguntas aqui, até algumas anotadas, de colegas que mandaram até para mim aqui. Eu vou emendar no próprio Ronald, que já acabou a apresentação, e falar até que tem a ver com a sua apresentação, que na prática clínica a gente tem visto, sim, muitos distúrbios psiquiátricos, muitos problemas de saúde mental em pacientes, em colaboradores, em médicos, em enfermeiras, nessa pandemia. Eu diria que uma parte é devido ao próprio estresse do trabalho e à situação, e alguns eu separaria nos que estão doentes ou que ficaram doentes, que isso aí parece que é um pouco mais exacerbado. Eu até dar um exemplo meu, eu tive Covid em março, fiquei internado, e eu dormia pouco, mas hoje eu tenho insônia. Eu sou um cara tranquilo, mas eu tenho insônia. É como se alguém tivesse mexido aqui dentro alguma coisa. Eu não durmo pensando em Covid, eu não estou com medo de morrer, mas eu tenho insônia que eu não tinha antes, como se alguém tivesse virado uma chavinha no meu cérebro. E eu tenho visto muito isso, muita insônia, muita ansiedade, muita depressão. Você fez uma apresentação muito legal explanando esses pontos, mas como que você acha que isso poderia chegar na ponta? Talvez as teleconsultas um pouco mais direcionadas, com profissionais mais dedicados, com conhecimento maior, ou talvez um link para tentar direcionar para os teus trabalhos, para o teu trabalho. O que você acha que a gente poderia fazer para melhorar essa saúde mental desses nossos pacientes e colaboradores? Sim, uma ótima pergunta e, infelizmente, um desafio geral. Eu acho que todo mundo está enfrentando desafios que são muito específicos para cada pessoa. Você está sofrendo de uma forma, eu estou sentindo essa pandemia de uma outra forma. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que refletir sobre isso e também acho que o primeiro passo é saber que isso é uma coisa normal. Neste momento, nesse período, a gente tem que aceitar que vai ser difícil. A nossa vida não é normal. E a gente gerou esse conteúdo neste momento para oferecer uma primeira ajuda para as pessoas.
E, claro, isso não vai substituir uma intervenção com um profissional de saúde que pode, de uma forma específica, com cada pessoa, descobrir o que é o problema da pessoa, certo? A gente está pensando, por exemplo, também falar um pouco mais sobre insônia, por exemplo. Muitas pessoas estão sofrendo com insônia. Então, tem conteúdo que a gente quer montar ainda e colocar no site. Então, eu acho que é um primeiro passo. A gente vai continuar a trabalhar, oferecer o conteúdo, e eu espero, como você apresentou na sua palestra, a telemedicina é um caminho importante para frente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu durante a pandemia, que vai ser uma coisa muito importante. E eu acho também a inteligência artificial pode ser usado mais nesse caminho. Com chatbot, a gente está explorando opções aqui, como a gente pode montar um chatbot que pode ajudar as pessoas nesse momento bem crítico. Perfeito. Obrigado, Ronald. Eu queria fazer agora uma pergunta para a Olga, em relação aos protocolos assistenciais. Quais são os principais desafios, Olga, daqui para frente? Eu sei que você é inconformada como eu, sempre quer melhorar. O que você acha que a gente poderia fazer? Quais são os novos desafios de hoje em diante? O que você conta para a gente? Obrigada, Fernando, pela pergunta. Eu acho que a gente já conseguiu vencer alguns desafios, né? O primeiro dele, que eu acho assim, o mais importante é você mudar a cultura, né? Começar do zero é mais fácil, mas você entrar realmente numa instituição, mudar essa cultura, engajar os colegas, fazer que todos, né, colegas médicos, enfermagem, todos se sintam fazendo parte de um time e que aquele projeto é importante para o nosso paciente, esse eu acho que é um trabalho muito difícil e que é um desafio constante esse, porque tem que o tempo inteiro a gente está mostrando, tá, que o nosso trabalho faz a diferença ali na ponta. Um outro desafio que eu acho que a gente vai vencer esse ano de 2021 é recurso humano, né? Trabalhamos sempre com poucas pessoas, poucos colaboradores, e aqui eu vou citar, que eu esqueci de falar na minha apresentação, da enfermeira Angelina Camilletti, que está comigo nessa empreitada dos protocolos gerenciados, fazendo um trabalho brilhante. Então, esse desafio de recurso humano, eu espero que agora, em 2021, a gente consiga superar. E o último é manter a chama acesa, né? Inovando sempre, estimulando, procurando sempre novos projetos e não deixar em nenhum momento a ideia principal, que é a melhoria do cuidado, ela se perca aí nesse trabalho nosso dia a dia assistencial. Perfeito, ótimo. Eu vou emendar uma outra pergunta aqui até para você. O assunto era do Gustavo, mas você falou também bastante, você entende bastante linha de cuidado. Você entende que dentro da cardiologia, do teu projeto, a linha de cuidado, ela compreende a consulta presencial e a teleconsulta alternada ou de alguma outra forma? Você vê um benefício grande na teleconsulta dentro da cardiologia? Vejo sim, Fernando. Até logo no início da pandemia, eu pedi logo ao Ariel para incluir a cardiologia no plano de teleconsulta. No paciente, eu acho que não no paciente que nos chega pela primeira vez, que nós não conhecemos esse paciente ainda, mas eu acho que na cardiologia a teleconsulta é de grande utilidade no retorno do paciente, naquele paciente que a gente já conhece e tem dúvidas ou quer mostrar algum exame, e também na consulta por especialista, que infelizmente a gente não tem especialistas em todos os hospitais, aí se a gente for colocar no Brasil, em todas as áreas, em áreas até distantes, e aí a teleconsulta permite essa troca de opinião, uma segunda opinião que o paciente possa fazer com o especialista. Então, para mim, veio para ficar sim, eu acho que ajuda. Ajuda, né? Eu tenho
fizeram uma pergunta para mim, o colega Miro Leite, em relação à coordenação do cuidado, a informação de qualidade é uma necessidade estratégica. Como estimular a adesão dos profissionais ao prontuário eletrônico sobre a ótica da mudança cultural necessária do tratamento do histórico de prontuários em papel? Então, na verdade, as coisas são, para o colega, as coisas já não existe mais a possibilidade de uma pessoa aceitar escrever em papel, né? Então, na verdade, dentro dos nossos hospitais, que são prontuários eletrônicos, a pessoa já é contratada já com o papel e o treinamento para utilizar o prontuário eletrônico. Nós não temos papel para ser utilizado dentro dos nossos hospitais. Isso aí é um benefício, isso aí é uma ferramenta de proteção médica, isso aí tira o problema da elegibilidade, isso aí, a segurança do paciente e do próprio médico é muito maior que o prontuário eletrônico e, quiçá, até os protocolos já embutidos, espero num futuro, dentro dos próprios prontuários, com inteligência artificial, com uma série de ferramentas que o sistema de suporte à decisão clínica. Eu acho que quem usa o prontuário eletrônico só tem elogios. O problema é quando usa o prontuário eletrônico e algum problema ocorre no sistema, na ferramenta, que dá algum problema, e aí é muita reclamação. Então, não existe uma possibilidade dentro do hospital da Redditor, que nós temos um sistema informatizado de prontuário eletrônico, de um médico querer utilizar papel. Então, é simples assim. Nós não contratamos médicos que não queiram trabalhar com prontuário eletrônico. Eu não vejo mais isso, eu não enxergo mais isso, eu enxergo, inclusive, profissionais querendo dar opinião sobre aprimoramento dentro do prontuário eletrônico, então eu não vejo customizar uma especialidade, ou para ortopedia, ou para cardiologia mais customizada. Então, eu não vejo nenhum problema atualmente e nenhum conflito de médicos querendo utilizar papel dentro dos nossos hospitais. Ao contrário, eles sempre estão querendo aprimorar isso aí. Quanto ao histórico, isso aí não tem jeito. Então, o histórico de papel é sempre arquivado, vai para o SAME ou é digitalizado por empresas, e aí depois você começa a entrar dentro do sistema e aí tudo se ajeita como normalmente acontece, né? Não vejo problema nenhum em relação a isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nós temos ainda 3 minutinhos. Olga, a Dilma do Socorro Moraes está perguntando como teremos acesso ao livro de protocolos. Eu não sei se você vai conseguir difundir esse livro aí para tanta gente. Eu já vi, achei sensacional, achei lindo, muito bem feito, muito bem escrito. E quem fez tem muito orgulho, que muita gente que fez vem me mostrar. Então, será que a gente consegue espalhar e dar uma oportunidade para mais pessoas terem esse livro de protocolos? Sim, com certeza. Graças ao apoio aí do Leandro Reis e do IDOR, eu cito a Fernanda e o Cláudio Ferrari, nós conseguimos comprar uma edição completa, então 1.000 exemplares, e que nós distribuímos para todos os hospitais que fazem parte do projeto da cardiologia, os 39 hospitais. Quem não tiver nos hospitais da Redditor, o livro está sendo vendido no site da editora Revinter. Perfeito. Respondido, então. Vou fazer uma última pergunta. Não, Revinter não, perdão, Rubio. Falei errado. Rubio. Perfeito. Vou fazer uma perguntinha que pode ser para a própria Olga ou para o Ronald. Ao citar um exemplo de diminuição de custo através de inovação na área médica. Eu posso citar vários também, mas qualquer coisa que a gente faça na própria área da cardiologia, se a gente consegue passar um stent dentro do tempo adequado e salvar o coração, a gente evita muita complicação futura e vai evitar muito custo desnecessário, né? Não só custo, mas eu penso principalmente no paciente, né? O paciente vai ter uma qualidade de vida muito melhor, com vários exemplos que a gente pode dar aqui. Não sei se vocês querem citar mais algum exemplo de alguma inovação que possa ter diminuído o custo e melhorado a qualidade também. Quer dar algum exemplo que vocês querem citar rapidamente? Eu acho que você citou dos stents, é importante isso, não só o tempo rápido, mas a gente está sempre aprimorando a qualidade do stent.
E a rede está bem atenta a isso, porque stents mais modernos, que até possam representar e representam um custo maior, eles vão ter impacto a curto, médio e longo prazo de não ter restenose de stent e esse paciente não evoluir para um desfecho ruim ou até a mortalidade. Então, isso é melhoria. Na fibrilação atrial que eu citei, a utilização de dispositivos como monitor de eventos implantáveis para fibrilação atrial I5, que permite detectar a arritmia e você intervir precocemente com medicação para reduzir as complicações, é fundamental. Só que isso não é visto de imediato. Você vai ver essa redução de custo a médio e longo prazo. Eu acho que já médio a gente já vê essa redução de custos. Perfeito, obrigado, Olga. Nosso tempo estourou. Só comentar com um colega que comentou, gostei do evento extra, usando o Gustavo como desculpa. Então, já tem colegas pedindo um novo evento para a gente realizar. Então, eu queria agradecer muito a Olga, queria agradecer muito o Ronald, o Gustavo também, que está devendo para a gente agora um novo evento que a gente vai ter que fazer. Agradecer novamente a Crícia, a Gabi, a alta direção, e está encerrado. Crícia, agora é com você. Obrigada, Fernando. Gente, eu queria agradecer demais, Fernando, doutora Olga, Ron, Gustavo, foi excelente a apresentação, uma pena realmente a gente não ter conseguido assistir, eu adoraria ver o Gustavo falando sobre linhas de cuidado, mas agora fica esse dever, então, Gustavo, gravar uma apresentação para a gente colocar, eu acho que até a gente já combinou aqui com o Pedro, até sábado que vem, todas as apresentações já vão estar disponíveis, a gente vai tentar dar uma corridinha com o Gustavo para a gente colocar o vídeo dele também, tá bom? Então, queria agradecer muito a participação de todos e compartilho com vocês aqui já pelo link o site idor.org/saúde mental para vocês conhecerem um pouquinho mais essa iniciativa que o Ron comentou, tá bom? Então, agora passo a palavra para a Gabi. Gabi, é com você. Obrigada, Crícia. Obrigada, doutor Fernando, doutora Olga, Ron, Gustavo. Gustavo, então, ficou aí com a dívida conosco, que já é ótimo, já ficamos com o trigger. Gostaria só de reforçar no agradecimento também o apoio de todos esses médicos que estão aqui, médicos e pesquisadores compartilhando suas experiências que são inconformados, né, com a realidade, sempre buscando a inovação, a melhoria, né, que também eles são grandes contribuidores para os trabalhos que a gente desenvolve no Open Door, então a gente, dentro de toda essa relação que a gente busca estabelecer com as startups, ter o contato, ter a avaliação, poder compartilhar conhecimento e apresentar essas novas tecnologias para esse grupo altamente especialista faz toda a diferença. Então, eu queria só reforçar que são pessoas também que estão desenvolvendo seus projetos e sempre abertos para conhecer coisas novas que a gente da inovação está sempre buscando e trazendo de fora, né?